Fala, rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo e agora vamos comentar a respeito aí do mercado dos técnicos, né? A gente está aí com o Felipe Loureiro interinamente para essas 3 últimas partidas do Campeonato Brasileiro e o Vasco necessita aí de urgência para poder estar buscando um novo nome, já que o Pedrinho declarou que o Felipe estaria sendo ali interinamente, né, nesses 3 jogos. Há a possibilidade do ano que vem ele poder estar aí ficando efetivado na questão do auxiliar permanente, né, uma comissão técnica permanente que o Vasco no momento não tem. Então pintaram alguns nomes aí e a gente vai estar aqui trazendo alguns números aí a respeito desses nomes e comentando aqui qual deles eu gostaria que tivesse no comando do Vasco. Mas antes da gente trazer aí essas informações, peço a você, está chegando agora no canal, ajuda o nosso canal, não custa nada. É só se inscrever aqui no canal para a gente poder bater uma meta aí de 3.000 inscritos até o final do ano. Deixe o seu like para poder divulgar esse vídeo para cada vez mais vascaínos aí espalhados por todo o Brasil, e o comentário de qual técnico você preferia que comandasse aí 2025 o nosso Vascão. Valeu? Solta a vinheta aí. Então, rapaziada, Campeonato Brasileiro terminando, faltam apenas ali 3 rodadas para o término dessa grande procissão que é o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, e o Vasco, graças a Deus, parece aí que está encaminhado. Não temos mais possibilidades, né? São possibilidades remotas de rebaixamento, não acredito nessa possibilidade, e o Vasco tem aí o Felipe Loureiro como o seu interino, depois da demissão do Rafael Paiva, né? O Rafael Paiva que vinha tendo aí maus resultados nas últimas rodadas do campeonato. O Felipe vai assumir e ano que vem teremos um novo técnico. Segundo o Pedrinho, o Felipe só vai estar interinamente no cargo, né? Quem sabe ele possa estar fazendo parte da comissão técnica permanente que o presidente pretende criar para o ano de 2025. É importante para o Felipe mostrar o seu valor para a torcida do Vasco. Ele que participou aí de alguns clubes já na sua carreira, né, mas clubes pequenos, de menor expressão no Rio de Janeiro e Minas Gerais, não fez ali bons trabalhos, né, mas demonstrou alguma qualidade, tem boas referências da CBF, né, fez os cursos profissionalizantes ali. Então é um cara que talhado para ter ali uma oportunidade no time do Vasco. Ele que já declarou que é o sonho do Felipe ser técnico do Vasco, ele que como jogador foi o maior vencedor aí de títulos, né, no nosso clube de regatas Vasco da Gama. Mas ano que vem provavelmente teremos um novo comandante e surge aí alguns nomes, nomes como Cuca, Luiz Castro, Pedro Caixinha, o português também, o Antônio Oliveira, são nomes que vêm aí sendo especulados no comando do Vasco, e eu vou estar trazendo aqui números desses técnicos, né, que já conhecem aqui o Brasil. Na entrevista do Pedrinho e do Marcelo Santana, eles deram a entender ali que não querem treinadores estrangeiros, né? Eles pretendem contratar um treinador brasileiro ou então um português que fale o português, né, que tenha como se comunicar melhor com os atletas do Vasco. A gente é esperado aí que esse ano possa estar vindo aí um comandante que fale português, e o Marcelo Santana também declarou que vai começar também a trazer jogadores brasileiros, dando mais oportunidade aos nossos atletas, né, já que deu muita ênfase aos jogadores estrangeiros, né? O Vasco tem 9 jogadores estrangeiros, é o limite máximo aí de inscrição. Então vai estar aí reformulando esse pensamento, e quem sabe aí a gente possa estar montando um time melhor para 2025. Então vamos começar falando a respeito desses técnicos. Vamos começar falando a respeito do mais vencedor de todos, né? Vamos falar do Alexei Stival, 61 anos, popularmente conhecido como Cuca, treinador que já teve ali participações ali, já passou pelo Botafogo, Santos, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, pelo Galo, Palmeiras, São Paulo, e ultimamente teve 2
trabalhos aí que inexpressivos no Corinthians e também no Atlético Paranaense. No Corinthians é uma curiosidade, ele ficou apenas uma semana, teve ali um protesto das minas do Coringão lá, né? Uma torcida organizada feminina que pediram, né, a demissão do técnico, e ele acabou pedindo a demissão, mas ele tem uma carreira vasta, são vários títulos, um treinador, na minha opinião, muito bom. É um cara que começou, né, nos times grandes a aparecer no Botafogo em 2006 a 2008, foram 139 jogos, 70 vitórias, 38 empates e 30 derrotas. Depois ele foi para o Santos, passou ali 3 vezes pelo Santos, 2008, 2018 e 2020, 84 jogos, teve ali 31 vitórias, 15 empates e 17 derrotas, conquistou uma Libertadores em 2020 pelo Clube Santista, e no Fluminense ele teve ali em 2008, 9 e 10, 54 jogos, 29 vitórias, 17 empates e 8 derrotas. Ele que no Fluminense ele teve a capacidade de salvar ali o tricolor. O time estava praticamente rebaixado, 99% de probabilidade de rebaixamento, e ele juntamente com o Fred, que naquele campeonato fez chover, se fecharam ali e conseguiram salvar o Fluminense, tendo até ali uma alcunha, né, de time de guerreiro. Ele que tem ali uma forma muito boa no Fluminense. Passou pelo Flamengo também em 2009, teve 39 jogos, 19 vitórias, 13 empates e 7 derrotas. Pelo Cruzeiro em 2010 e 2011, 60 jogos, 37 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. No Galo, ele teve ali 2 participações, em 2011, 12 e 13, e depois veio em 2021 e 22 o Galo, que foi ali o clube mais vencedor do Cuca, né? E foi ali 241 jogos, 133 vitórias, 54 empates, 54 derrotas. Ele teve ali a Libertadores de 2013, 3 Mineirões, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro, que o Atlético Mineiro havia ali muitos anos sem vencer, né? No Palmeiras ele participou ali da temporada 16 e 17, 84 jogos, 44 vitórias, 18 empates, 22 derrotas. Teve também uma participação ali pelo São Paulo, né? 19 jogos, 26 jogos, 9 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. E como eu falei, Corinthians e Atlético foram aí os 2 piores clubes grandes que ele teve. Um trabalho aí pífio, que vem fazendo com que ele fique fora do mercado e em baixa no mercado, né? Ele que tem ali um problema particular, se não me engano foi na Suíça, mas no ano passado ali foi totalmente refutada essa acusação, ele foi inocentado. Então tem alguns clubes que tem ali uma certa barreira. O Vasco, por exemplo, tem muitos torcedores do Vasco que não aceitam o Cuca por causa dessa questão, né? Mas o cara não participou de nada, ele é bastante religioso, ligado à família, e na minha opinião aí é um técnico dos mais vencedores do Campeonato Brasileiro. Outro nome que pintou também o Caixinha, né? Pedro Caixinha, português, 54 anos, ele que estava aí no Red Bull Bragantino. Foram 124 jogos pelo Red Bull, 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Fez um bom trabalho lá no Red Bull, né? Mas infelizmente esse ano deixou a desejar. Ele também perdeu vários atletas importantes, né? O Red Bull fez uma negociação, o time já vinha há muito tempo jogando junto, se desfez de alguns atletas importantes, e o desempenho do Caixinha foi muito abaixo do esperado e acabou sendo demitido. Eu acho que é um bom nome, né? Um treinador novo, 54 anos, teve pouca experiência também, já participou ali do Santos Laguna, do Talleres, da Argentina, clubes também de média expressão. O Red Bull também é um clube médio aqui no Brasil, né? Mas ele tem a seu favor ter participado do uma SAF, né? Então seria importante um jogador que conhece bastante o mercado internacional também, tem boas chances do Caixinha estar pintando em São Januário. Outro português também que tem pouca experiência, mas aqui no Brasil fez um belo trabalho, foi o Luiz Castro, 63 anos, um português. Ele que
uma curiosidade, ele é lá da cidade do meu pai, né? É lá de Vila Real, no Portugal. Então é um cara que eu tenho uma estima muito grande por ser da mesma cidade do meu pai. Aqui no Botafogo, no ano passado, ele teve ali 81 jogos, teve 44 vitórias, fez uma campanha muito boa, mas infelizmente ele preferiu e está indo para o Al Nassr, ele que estava sendo ameaçado de ser rebaixamento. A torcida já estava pegando no pé do técnico, né, pedindo a sua demissão. Ele conseguiu ali, com perseverança, fazer com que o time se encaixasse. O time encaixou e deslanchou a ganhar, mas infelizmente quando ele sentiu uma oportunidade de sair do clube, o Al Nassr, que é do Cristiano Ronaldo, veio buscar ele, deu mundos e fundos, deu muito dinheiro, mansão, fez com que o português fosse para a Arábia Saudita, onde disputou 54 jogos, 39 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. É um técnico, como eu falei, inexperiente, teve até só esses dois oportunidade de trabalho como técnico, né? Eu, se eu não me engano, ele era scout anteriormente, mas é um cara que vem fazendo até bons trabalhos por onde passou. É um cara de pulso forte, ele não leva desaforo para casa, briga com a imprensa, se tiver que brigar com os jogadores ele mete bronca, mas é um cara aí que está também com o mercado aberto no Brasil. O Santos tem aí notícias que já acertou até as bases salariais, aceitando pagar aí 2 milhões de reais pela comissão técnica. Então o Santos é um forte candidato. Espero aí que essa questão se resolva o mais rápido possível para a gente tentar aí buscar logo o técnico. A notícia sondada que o Vasco fez uma proposta, né, fez uma sondagem, mas ainda não abriu uma negociação, deve estar esperando aí, quem sabe, a resposta do Luiz Castro ao time santista. Outro português também que pintou nos dias, ontem, por exemplo, foi Antônio Oliveira, 42 anos, né? Ele que fez aí uma boa passagem pelo Cuiabá no ano de 2022 e 2023, passou também por Curitiba, foi auxiliar técnico também em alguns times brasileiros, o Atlético Paranaense, mas o melhor trabalho do Antônio Oliveira foi no Cuiabá, onde ele teve 59 jogos, 19 vitórias, 17 empates e 23 derrotas. Mesmo assim, teve mais derrota do que vitória, mas o Cuiabá estava tendo acesso, era um time que não tinha da segunda divisão, né? Então ninguém esperava que ele tivesse essa capacidade. Ele conseguiu manter o time na primeira divisão, vinha fazendo um bom trabalho, foi para o Corinthians, mas no Corinthians também não teve uma boa participação, foi logo demitido. A gente sabe que no Corinthians a pressão é muito grande, mas é um português de 42 anos, muito novo. Acho que seria uma aposta muito grande tentar esse nome aí do Antônio Oliveira. Então, para terminar o vídeo, eu vou resumir todas as informações que eu dei aqui. Na minha opinião, o técnico que deveria vir para o Vasco é o Cuca. É um cara vencedor, um cara que por onde passou ele venceu mais do que perdeu, tem uma média ali de pontos muito grande. É um cara que venceu, demorou a conquistar um título, né? O primeiro título expressivo que ele teve foi lá no nosso rival, no Flamengo, o Campeonato Carioca, e depois deslanchou a vencer aí, teve aí uma carreira muito boa. É um cara que está embaixo, deve estar custando mais barato, porque se chegasse ali no auge da sua carreira, seria muito caro trazer o Cuca. Ele que já declarou que um clube que ele gostaria de estar comandando é o Vasco da Gama, ele gosta muito do Vasco, não deu essa opinião, essa declaração quando está embaixo, ele deu quando ele era técnico do Atlético Mineiro, estava ganhando tudo. Ele deu, em entrevista, ele deu essa declaração que ele sonhava um dia ser técnico do Vasco, e espero que seja esse ano. A gente tem que dar aí uma oportunidade ao cara, né? Ele que foi provado que não tem culpa, mesmo se ele tivesse culpa, a gente sabe que é um crime grave, um crime que não tem explicação, mas todo ser humano necessita de uma segunda oportunidade. E ele é um cara religioso, um cara de família. Eu tenho certeza que ele vai se encaixar no Vasco, e se vier, vai ter aí um futuro brilhante no nosso Vasco. Valeu? Essa é a minha opinião a respeito
do técnico do Vasco, as especulações estão aí. Deixe o seu comentário, qual desses 5 técnicos você preferia? O Cuca manteria o Felipe em 2025, Pedro Caixinha, também o Luiz Castro e o Antônio Oliveira, os portugueses da bola da vez aí no Campeonato Brasileiro? Deixe seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo para poder estar ajudando aqui o canal a crescer cada vez mais. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.